porta. Sejam bem-vindos à minha casa de R$300. Peraí que eu já vou apresentar pra vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui atrás de minha porta e aqui você já tem uma vista panorâmica de tudo. Quase tudo, né? Aqui é a cozinha, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fogão. Deixa eu abrir a porta pra ficar mais claro. Fogão, pia. Eu ainda tô sem lâmpada, aí eu tô usando o meu refletor de gravar vídeos. Aqui tá sem pano, né? Eu coloquei um pano aqui só pra tampar a bagunça que tá ali. Isso aqui é o cantinho do café que eu coloquei aqui. O rapaz pintou, né, pra mim, tudo de branco, igual eu falei pra vocês. Só que aqui, ó, está descascando, atrás desse quadro. Ó, tá vendo? Tem um pedacinho ali. Porque tem uma infiltração. Então tá descascando. Eu coloquei quadro pra disfarçar, mas ele vai vir arrumar, vai colocar a telha de volta. Aí esse armário aqui, ele é um armário de ficar pendurado, mas eu ainda não pendurei. Aqui embaixo, o meu armário tá todo ruinzinho, gente, mas eu adoro esse armário porque foi minha avó que me deu. Assim que eu casei, ela me deu o armário. Então, eu tenho esse armário. Aqui embaixo tá sem a porta, que eu preciso colocar. A porta tá guardada, mas é só encaixar ali. Aqui também preciso encaixar a porta, como vocês podem ver. Eu guardo aqui algumas coisas que eu raramente uso. Aquilo ali é o braço do meu boneco, né, do manequim. Ferro, batedeira, maquiagem. E aqui minha bolsa de trabalhar. E ali eu coloquei essa decoração. E aqui em cima tá a outra parte do armário. E ali em cima está a minha arara, né? Eu já falei pra vocês que eu tenho uma loja. Então ali em cima do armário eu coloquei as portas. Estão ali em cima. E também a minha arara. Aqui é a minha geladeira. Que hoje nós vamos tirar juntas esse plástico aqui. Eu não sei por que eu não tirei esse plástico assim que eu comprei. Vai fazer um ano e pouco essa geladeira. E eu não tirei adesivo, não tirei nada. Aí aqui é o outro armário que precisa ser pendurado, mas ele tá aqui por enquanto. Aqui tem os meus livros, que eu adoro ler. Pra esse lado de cá, que é o lado da janela, tem aqui uma caixa, que tem algumas coisas minhas aqui ainda. Aí eu tampei. Tem essa cadeira que eu uso pra gravar. Meu tripé. E aqui, gente, tem um teclado. Vocês acreditam que vai fazer, eu acho que 6 anos que meu pai faleceu. E eu não tinha coragem de mexer nesse teclado. Ele estava guardado dentro da bolsa dele, né? E eu não mexia. Mas agora, como eu estou aqui, né? Tem a minha casinha agora. Ele pode ficar montadinho. E aí eu decidi montar. Ele já ficava aqui. E algo que eu quero contar pra vocês é que meu pai morou nessa casa aqui. Então eu fiz aqui o cantinho da música, coloquei aqui o teclado dele. Esse microfone é meu, porque eu canto, né, na igreja, mas esse microfone era só pra eu ficar ensaiando e tal. Mas acabou que eu casei e nunca mais também peguei no microfone, só lá na igreja. Então coloquei aqui, ali é meu pandeiro, parte do microfone. Então isso aqui que vocês estão vendo, vou fazer aqui uma imagem panorâmica pra vocês, é a cozinha, tá? Isso aqui é a minha cozinha. Agora entrando pra cá tem mais um cômodo. Aqui são as grades que eu usei no meu casamento pra fazer de painel. Eu acho elas muito bonitas, então eu não quis desfazer, só preciso dar uma lixada ali, porque eu deixei a tinta branca cair ali. Então só dar uma lixada que ela volta pra cor normal. Aqui tem um banquinho, um pouco de roupa para lavar. E aí, entrando aqui, você já tem uma visão panorâmica do quarto. Aqui é meu manequim. Isso aqui é um arranjo de flores, né, que eu sempre usava para gravar os vídeos. E aqui nós temos um sofá. Esse é um sofá-cama, tá? Se eu estico ele, ele vira uma cama. Então, eu uso isso para dormir. Aqui é meu projetor, minha conquista. Muito feliz com o meu projetor. Uma pena que não dá pra vocês verem, porque tá de dia, né? Então ele não... Como tá muito claro, né? Não dá pra enxergar. Mas ele
Fica ali na parede. Vou colocar uma imagem aí pra vocês como ele fica. Aqui, essa bagunça desse murundu que vocês estão vendo, é roupa. Tanto do meu brechó, quanto minha. Então, como eu ainda não tenho guarda-roupa, eu deixo tudo aqui tampadinho, pra ninguém ver a bagunça, né? Mas assim, tá organizado, entendeu? As bolsas estão nomeadas. Tá vendo ali, tá etiquetado? Então, ali tá escrito brechó, ou coisas minhas, então tá tudo organizado. Parece que não, mas tá organizado, tá, gente? Então aqui são as minhas coisinhas. Aqui eu deixei algumas coisas de creme que eu uso, banheiro, né? Deixei aqui. Isso aqui é uma caixa que a gente não sabe se ela funciona ou não. Então deixei ela encostada aqui, porque era do meu pai também. E já vindo pra cá, ó, a gente tem um banheiro. Esse aqui é o banheiro. Daqui, ó, tem chuveiro. Tem uma caixinha aqui, né, pra você guardar as coisas de banho. E é isso, gente. Ó, aí tem aqui a pia. Ó. E aí, saindo aqui, ó, a gente já sai dentro do quarto. Essa aqui é minha mala de viagem. E aí, minhas coisas aqui. Então, ó, sofá-cama, projetor. Aí aqui a gente tem uma vista, né, tem uma janela bem arejada. Inclusive, eu adoro essa mangueira, que eu adoro fazer vídeos aqui de bom dia, abrindo a janela. A moça que me alugou, ela mora aqui embaixo. Não embaixo da minha casa, mas na frente aqui, ó. É a casa dela, que é a laje da casa dela. E é isso, gente. O que vocês acharam? Ó, vamos dar mais uma voltinha aqui. Cozinha. Ó. E aqui já é a saída, tá? Aí desce a escada. Aí vira. E lá embaixo é a rua. Bom, como eu vim parar aqui? Como eu falei pra vocês, o meu pai já morou nessa casa. Só que quando ele morou aqui, eu coloquei ele aqui, eu ainda era noiva, tá? Eu não era casada. Mas por que ele veio pra cá? Ele não morava aqui. Ele morava em um bairro muito distante, onde ele tinha que carregar água. Ele tava doente, ele tava com diabetes. Eu acho que também um pouco de depressão. E com tudo isso, eu pensei em alugar uma casa pra ele aqui. Eu não, na verdade quem pensou foi a minha mãe, que é divorciada do meu pai. A casa do meu pai caiu, lá onde ele mora, a casa dele desmoronou. Teve uma chuva muito forte aqui na minha cidade e a casa dele se acabou. Aí ele me ligou, né, desesperado, falando que a casa dele tinha caído. Eu fui com o meu noivo, né, nós fomos lá, catamos os tijolos, né, catamos as coisas da casa. Alugamos uma casa mais embaixo, onde ele morava. Só que a casa também não estava muito boa. Enfim, meu pai ficou lá, eu acho que uns 15 dias nessa casa, mais embaixo. E aí minha mãe deu ideia, por que você não aluga aqui, né? Pergunta a dona da casa se está vazia, se ela aluga pro seu pai, você paga o aluguel. Já que você dá dinheiro para ele todo mês, é melhor você pagar aluguel e ele fica aqui perto de você. Dá pra você olhar ele, porque meu pai não se casou, gente, de novo, entendeu? E aí, só minha mãe é casada. Assim nós fizemos. Trouxemos o meu pai pra cá, ele ficou muito feliz. Ele morou aqui durante 1 ano e pouco. Aqui é muito mais próximo do centro da cidade. Aqui é um lugar arejado, aqui é um lugar quieto, tranquilo, sabe? Aqui é vizinhança, não sei os cachorros da rua, mas aqui é tudo tranquilo. E lá onde ele morava, era um terreno invadido. Era uma comunidade onde ele morava. O último dia que eu vi meu pai foi um dia que eu vim pra cá, fiz a faxina da casa, porque meu pai tava muito debilitado já. Debilitado assim, ele andava, falava, enxergava pouco, mas enxergava. Então eu vinha e fazia a faxina. E aí eu vim, num dia de semana, fiz a faxina, e eu lembro que a nossa última conversa foi sobre o Bolsa Família, que ele conseguiu, que ele ia receber Bolsa Família por mês. Eu lembro o Bolsa Família. E ele falou, mas você tem que ir no banco comigo porque eu não sei mexer no cartão, né? Esse negócio eletrônico eu não sei mexer. Eu falei, não, eu vou sim. Aí nós combinamos. E ainda brinquei com ele assim, terça-feira
terça-feira te aguardo ansiosamente lá fora. Brincando com ele, falando que eu ia pegar dinheiro. Mas eu não ia pegar, né? Assim, eu que dava dinheiro pra ele. E aí ele riu, assim, de canto. Ele tava na pia. Aqui. E aí eu fechei a porta e fui pra minha casa. Da minha mãe. Minha mãe mora aqui perto também. E esse foi o último dia que eu vi meu pai bem. No domingo, eu sempre ia pra casa do meu noivo, almoçar com ele, com o pai dele. E assim eu fiz. Eu passei por aqui, pela rua, eu olhei a casa tava fechada e meu pai não acordava cedo. É igual eu também não gosto de acordar cedo. Falei, bom, meu pai tá dormindo. Ainda era umas 8 e pouca, quase... Era antes de 9 horas, porque o ônibus que eu ia pra casa do meu noivo era 9 horas. E aí, eu falei, depois quando eu voltar, né, porque eu ia almoçar e eu vinha pra igreja, a igreja aqui nesse bairro. Falei, aí eu passo, né, porque eu vou ter que passar aqui na rua, eu passo aqui rapidinho pra ver se tá tudo bem. À noite. Só que eu passei o dia tentando falar com ele e o celular deles só chamava. Eu falei, o meu pai tem mania de mexer. Tinha mania de mexer no celular e o celular ficar com o volume baixo, né? Ele não sabia mexer direito. Eu falei, ele deve ter mexido no celular. Quando eu for pra igreja, eu passo, né, pra ver se tá tudo bem. E assim eu fiz. Quando foi umas 6 e poucas, mais ou menos, 6 e pouca da noite, veio eu e meu esposo, a gente tava indo pra igreja. E a gente passou aqui primeiro. Essa porta, ela não fechava. Essa porta tava ruim. Quem arrumou foi o meu esposo, semana passada. Essa porta tava ruim até hoje. Até esses dias, né? E quando eu empurrei a porta, quando eu subi as escadas aqui, eu já vim chamando, pai. E aí ele não me atendeu. E aí eu empurrei a porta. Quando eu empurrei a porta imprensou. Ela não abriu. Ela abriu, mas não abriu toda. Falei, tem alguma coisa esbarrando na porta, não deixando a porta abrir. E aí quando eu botei minha cabeça pra dentro aqui da casa, meu pai tava aqui no chão. Ele teve um AVC, tava todo defecado. E aí eu falei, liga uma ambulância, que meu pai tá passando. E aí nós ligamos pra ambulância. E aí eu ainda lembro que ele no chão. Eu ainda brinquei com ele. Eu falei assim, nossa, você sujou a casa da Helena toda, que é a moça que mora aqui. Aí ele riu assim de canto. Aí a ambulância chegou, levou ele. Quando eu entrei na ambulância, ele ainda tava mais ou menos, né? Eu lembro que meu esposo ainda tentou, ele tava muito cheio de fezes. E aí a gente tentando limpar, né, antes da ambulância chegar. Eu sei que é o trabalho deles, mas é chato, né? E aí nós cobrimos, jogamos um lençol em cima dele. Ele não pediu lençol, mas ele tentou pegar com a mão o lençol. Ele tava todo paralisado. E aí a ambulância chegou. O moço da ambulância conhecia ele. Você é o Jorginho do teclado. Aí eu, ei, pai, te conhece. E aí ele deu um sorrisinho. E eles aplicaram uma injeção. Dali
meu pai se foi. E aí quando ele foi entrando no hospital, eu falei, eu vou ficar aqui do lado de fora esperando. E aí se passou os 7 dias. Bom, se passaram 7 dias e aí o médico falou que ele estava tendo morte cefálica. Se eu não me engano, eu acho que é quando os órgãos vão parando, algo assim, não entendo direito. E ele ficou 7 dias na Santa Casa, no hospital daqui, da minha cidade. E aí depois o médico, num domingo, o médico me ligou, ó, ele realmente faleceu. E aí quando eu cheguei lá, o médico falou o seguinte, que foi até melhor, porque se ele sobrevivesse, ele ia ficar sem falar, sem andar, ele ia precisar fazer fisioterapia, porque ele ia ter uma vida, ele teria que reiniciar a vida, sabe? Como criança, aprende a andar, aprende a falar. Então, pro meu pai, que era um cara ativo, meu pai era músico, né, como eu falei pra vocês, meu pai saía daqui, né, do bairro onde a gente sempre morou, que ele morou, foi casado com a minha mãe, e aí depois eles se separaram. Meu pai saía daqui e ia pra outro bairro a pé, com teclado nas costas, caixa de som, quando daí você colocava na bicicleta, quando não era bicicleta, ele conseguiu uma mobilete. Então, meu pai era muito esforçado. O sonho dele era gravar um CD, ele conseguiu gravar um CD, ele vendeu muito CD aqui na minha cidade. Então, eu acho que pra ele ficar paralisado, sem falar, meu pai amava cantar. Eu acho que ia ser muito mais triste. Tá sendo triste, é triste, mas eu acho que seria muito mais triste, né? Então, é aquele ditado que a gente sempre fala, né? Deus sabe de todas as coisas. E eu me casei, fiquei casada durante 5 anos, fui morar na casa do meu esposo. A gente teve um desentendimento na casa dele. E aí, a minha mãe pediu a dona da casa se ainda estava vazia essa casa. Ela falou que estava vazia desde o dia que meu pai saiu daqui. E ela deixou eu ficar aqui. E o meu pai pagava menos ainda. O meu pai pagava 150 de aluguel aqui. E ela me deu essa bênção também de não pagar tanto, né? Já que foi assim, foi algo... a gente teve um desentendimento e eu tive que sair da casa dele. E estou aqui. Mas a gente já voltou, tá, gente? Já está tudo bem. Mas eu vou continuar aqui e ele vai continuar na casa dele. Eu vou construir a minha casa. Eu tenho terreno, só que eu ainda não construí. Eu vou construir minha casa. E é isso, os planos futuros. Deixa aqui nos comentários o que você achou. É isso, gente, não tem muito mais o que falar. Se inscreve nesse canal pra vocês me ajudarem. Como você tá vendo, esse canal é novo. Eu quero fazer desse canal um canal de vlog, um canal mostrando pra vocês tudo que eu gosto de fazer. E sobre o teclado, sobre o microfone. Eu canto na igreja, tá? Eu não toco, eu canto na igreja. E agora eu tô aprendendo a tocar teclado. E eu já peguei ontem, né? Eu abri ele ontem, porque foi ontem que eu dei a faxina e arrumei tudo aqui direitinho. Eu tô um mês aqui, tá? Morando nessa casa. E ontem que eu tive, assim, ânimo pra arrumar as últimas coisas que estavam faltando. Tinha muitas coisas na bolsa ainda. E aí ontem eu tirei tudo da bolsa. Tô me organizando aqui ainda. Eu ainda não tenho máquina de lavar. Não tenho varal, eu vou comprar. Mas devagarzinho a gente vai ajeitando aqui o nosso cantinho. Então por aqui vai ser os próximos vídeos, né? Vai ser, essa aqui é a minha casa por enquanto. E tô muito feliz.
tô perto da minha mãe, perto da minha igreja, perto do centro da cidade, né, que é onde eu trabalho. Então, só tenho a agradecer a Deus, né? Santo Espírito.